Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para mais uma meditação na Palavra do Senhor? O texto de hoje está no livro de Juízes, no capítulo 4. Conta uma das histórias que fala neste livro é sobre uma mulher chamada Jael. Essa mulher, ela era uma mulher de um grupo de pessoas que morava em tendas. E essa mulher, ela foi, no final da história, honrada. E até hoje o seu nome é honrado. Ela foi honrada por Deus. Vamos ver o que aconteceu? O texto diz assim, é no capítulo 4, no versículo 17. Havia uma guerra entre o povo de Israel e o rei Jabim, que dominava naquele momento aquelas terras. Então, o povo de Israel estava em batalha e havia um general valente do povo de Jabim chamado Sísera. E eles estavam perdendo a guerra neste momento. Então, o general Sísera fugiu para tentar salvar a sua vida. E fala assim o texto bíblico. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar, e disser: Há aqui alguém? Responde tu, então, não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono, e já cansado, e assim morreu. O que nós vemos aqui é o seguinte: esse povo, essa família de Éber, esse grupo de Éber, estava em paz com o rei Jabim. Mas esse grupo de Éber, ele participava de um povo chamado queneu. No passado, os queneus, eles foram amigos de Israel. Eles ajudaram Israel. E agora Israel estava sendo oprimido pelo rei Jabim. Então, o Éber e o grupo dele, a casa dele, se afastou de Israel e fazia paz com o rei Jabim. Mas no coração de Jael, o procedimento do esposo e da família, daquele grupo que ela participava, não estava correto, porque ela sabia que era Deus quem estava conduzindo o povo de Israel nessa batalha. Então, Jael, ela não se deixou levar pela situação e pelas condições de opressão que elas estavam passando, e muito menos pelas opiniões do grupo familiar, do grupo onde ela participava. Ela acompanhava, sim, ela fazia todo o papel dela. Naquela época, as mulheres eram responsáveis por armar tendas, diz alguns historiadores. E, na realidade, se observarmos bem, uma pessoa que pega a estaca de uma tenda e um martelo e vai precisamente fazer o que ela fez, cravar aquela estaca na cabeça de Sísera, realmente ela tinha que ter domínio daquelas ferramentas, tanto da estaca quanto do martelo. Então ela sabia bem o que fazia e ela fazia bem o seu ofício. Mas no coração dela, ela sabia quem era o Deus Todo-Poderoso e o que ele queria e o que ele fazia. E ela não se dobrou, embora o grupo dela fizesse paz com o inimigo, ela estava ali na certeza de que ela cumpriria e continuaria servindo ao Deus vivo. E assim ela fez. Ela matou o general
daquele exército. E no final da história, essa mulher foi honrada, porque um general ser morto por uma mulher, para ele é a maior humilhação. E o nome de Jael passou pela história como uma grande mulher. Mas isso só aconteceu por causa da fidelidade de Jael ao Deus vivo. Ela foi fiel àquele que é fiel. Deus deu a vitória ao exército de Israel. E Jael fez a parte dela. Ela sabia em quem ela confiava. Hoje em dia não é muito diferente, não. Hoje em dia nós temos a palavra do Senhor. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós sabemos que enfrentamos batalhas todos os dias. Não é fácil. Nós estamos enfrentando uma batalha hoje mundial, que é um vírus que está atacando a humanidade. Nós não temos como lutar contra esse vírus. É um exército inimigo muito grande, que nós nem vemos, mas nós temos um Deus que luta por nós. E essas batalhas que nós temos, elas são a nível mundial, a nível nacional, porque vejam bem, a nossa terra está sendo devastada com queimadas, e muitas vezes vem frente fria, e vem enchentes, entre outras coisas. Até gafanhoto se aproximou, mas a mão do Deus vivo não deixou que os gafanhotos chegassem até aqui. É o Deus que cuida de nós. E se formos mais específicos, as nossas batalhas muitas vezes são nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, ou em situações diversas as quais estamos passando diariamente, andamos nas ruas sujeitos a todo tipo de ocorrência, mas nós temos um Deus que nos livra, temos um Deus que é fiel, Ele é fiel a nós. Então nós também temos que fazer a nossa parte, nós também temos que ser fiel a esse Deus, assim como Jael foi, e a vitória foi completa. E essa mulher foi honrada. Deus tem bênçãos para aqueles que são fiéis. Nós que conhecemos ao Senhor, precisamos nos lembrar disso sempre. E se você que está ouvindo e assistindo esse vídeo não conhece esse Deus Todo-Poderoso, eu sugiro que você procure nas Escrituras, na Bíblia, que é a palavra do Senhor, que ali tem todas as orientações para nós vivermos e passarmos nessa vida, nessa existência. Ali tem promessas, ali tem bênçãos, ali tem orientações, faz isso ou faz aquilo, e não é só para essa vida. Também na palavra do Senhor estão as palavras de vida eterna, porque um dia sairemos dessa existência para uma outra. E onde estaremos? É importante conhecer o Senhor e o Salvador, que é Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Ele venceu a grande batalha da morte. Jesus venceu a morte por você e por mim. E quando sairmos dessa existência, aqueles que crerem estarão com Jesus. Então, eu deixo esta meditação para você. O Senhor conduzia o povo em uma batalha e Ele deu a estratégia correta, e Jael lembrou bem disso. E ela manteve-se firme no propósito de servir ao Senhor. Mantenha-se firme em conhecer e permanecer fiel ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é amor, Ele é o único que pode vencer a sua batalha, a minha batalha, por pior que ela possa parecer. Mesmo que ela pareça uma batalha impossível, Ele é o Deus do impossível. Amém? Então, queridos, a palavra é fidelidade àquele que é fiel a nós. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nós possamos ser capacitados por Ele para continuarmos na nossa jornada no tempo em que Ele desejar nessa existência. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui em Tua presença. Quero Te agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos dá um exemplo de fidelidade daquela mulher. Ela não se deixou levar por opiniões de outras pessoas, embora ela caminhasse junto com eles, porque era um grupo dela. Não se deixou levar. Ela sabia a importância que era continuar atenta aos mandamentos e às condutas do Deus Todo-Poderoso. Era um momento de guerra. Senhor, assim como nós aqui temos as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas angústias, Senhor, e nós não temos como nos defender,
Não adianta lutarmos contra a carne, o sangue, contra o nosso próximo, as pessoas que estão nos afrontando. Não temos como lutar, porque a tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas nós podemos clamar a ti. E estamos aqui agora, Senhor, clamando a tua misericórdia, o teu socorro, porque o nosso socorro vem de ti. Tu és o nosso general de guerra, tu és aquele que nos protege, é o nosso escudo e a nossa fortaleza, é aquele que nos guarda, porque se o Senhor não guardar, não adianta vigiarmos sozinhos. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, ajuda aquele que não conhece ainda a tua palavra, que não conhece a grandeza do teu nome, não conhece o Deus amoroso que tu és. Misericórdia, ajuda-nos a permanecermos, Senhor, firmes. Em nome de Jesus, é o meu clamor a ti, pela vida desses que ouvem e veem esse vídeo, assim como pela minha também e dos nossos queridos. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada e amém. Amém? Obrigada pelo tempo que você dedicou assistindo a este vídeo. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus.